Olá! Você sabia que a redução à condição análoga à de escravo é considerado crime? Não? Então deixe seu like, se inscreva nesse canal que em alguns segundos eu lhe explico sobre o tema. O artigo 149 do Código Penal trata-se do crime de redução à condição análoga à de escravo. Mas, antes de tratar detalhadamente sobre esse crime, vamos voltar às nossas aulas de história, desde o Brasil colonial, onde a escravidão no Brasil iniciou-se por volta da década de 1530, quando os portugueses implantaram as bases para a colonização da América Portuguesa. O uso de mão de obra escrava começou com a exploração dos indígenas, a partir da demarcação e distribuição das capitanias hereditárias e do início das atividades produtivas. Progressivamente, passou-se à utilização do africano ao longo dos séculos seguintes, iniciando-se a atividade do tráfico negreiro. Os prisioneiros africanos eram adquiridos nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos no Brasil. O tráfico negreiro passou a ser proibido em terras brasileiras somente em 1850, por meio da Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850, mais conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz, que estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos no Império. Mas a extinção da escravidão no Brasil, apesar de continuar sofrendo críticas e oposições, ainda seria postergada através de medidas graduais de alforria, como a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários, no ano de 1871, até a promulgação da Lei Áurea, que só veio a ocorrer em 1888. A Lei 3.353, mais conhecida como a Lei Áurea, foi sancionada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, no dia 13 de maio de 1888. A lei concedeu a liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, abolindo a escravidão no país. Dada a introdução, o artigo 149 do Código Penal dispõe que reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho e quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, pena reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Segundo Nelson Hungria, é a completa sujeição de uma pessoa ao poder de outra. Aqui protege a lei penal o status libertatis, ou seja, a liberdade no conjunto de suas manifestações. Pedro Lenza declara que não é necessário que haja escravidão nos moldes do passado, bastando que a conduta do empregador se enquadre em uma das figuras expressamente elencadas no tipo penal. Anula-se por completo a liberdade de escolha da vítima, a qual é forçada a sujeitar-se a uma situação que atenta contra a sua integridade física e moral. Tal situação é muito comum no interior dos estados, onde
grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, acaba contratando indivíduos para trabalharem em suas lavouras, como agricultores. Porém, esses indivíduos acabam contraindo dívidas com seus patrões, sejam elas por condução, alimentação e moradia, entre outras coisas. Porém, eles são forçados a trabalhar gratuitamente para esses proprietários de terra, até que quitem as suas dívidas, sendo-lhes vedado o direito de abandonar o local de trabalho, ou seja, eles estão ali praticamente reclusos. Enquanto esses indivíduos encontram-se confinados, muitas vezes são privados não apenas o direito de ir e vir, o direito à liberdade, às vezes são privados de condições mínimas e dignas de sobrevivência. Por exemplo, condições básicas de higiene, um local para descanso e até mesmo uma alimentação adequada. A Lei 10.803 de 2003 dispõe que o crime de redução à condição análoga à de escravo ocorre mediante 1. Submissão a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, ou seja, sujeitando a vítima, ou seja, aquele indivíduo, a trabalhar forçado, muitas vezes com emprego de violência, até mesmo ameaça. 2. Sujeição a condições degradantes de trabalho, ou seja, aquele indivíduo acaba sendo forçado a trabalhar em condições desumanas, ou seja, muitas vezes ele tem cerceado aquele direito básico que são as condições de higiene, um local de descanso, uma alimentação adequada e sem possibilidade de interrupção da relação empregatícia. 3. Restrição por qualquer meio da sua locomoção em razão da dívida contraída com seu empregador ou preposto. Nessa hipótese, trata-se do cerceamento da sua liberdade de locomoção, ou seja, o seu direito de ir e vir. Um dos princípios basilares da nossa Constituição Federal está previsto no artigo 1º, inciso 3, que nada mais é do que a dignidade da pessoa humana e possui um objetivo fundamental para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A escravidão é uma situação de direito, em virtude da qual o homem perde a própria personalidade, tornando-se uma simples coisa. Inclusive, o artigo 6º da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, assegura que ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. Dessa forma, não há o que se falar em consentimento do ofendido. Voltando ao artigo 149, em seu parágrafo 1º, diz que nas mesmas penas incorre quem 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. E 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo em seu local de trabalho. Desse modo, estamos diante de crimes que podem ser praticados não apenas pelo empregador e o preposto, mas também por qualquer pessoa que estiver a mando destes. Conforme o parágrafo 2º do artigo 149, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido 1. Contra criança ou adolescente, 2.
por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. De fato, a criatura humana torna-se submissa, reduzindo-a à condição de servo. O que o tipo penal pune é a escravidão, ou seja, a sujeição de uma pessoa ao domínio de outra, como se ela fosse um escravo. Isso é que o Código Penal, em seu artigo 149, quer nos dizer. E o mais importante, não admite a modalidade culposa. Lhe agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal. Tchau!